Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da primeira carta de João, hoje analisando os versos 2 a 4, principalmente o verso 2, tá, queridos? Um segundo ponto que ficamos de analisar. O verso 2 diz: a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Bom, queridos, o texto nos diz que a vida se manifestou. Aí você pergunta, mas e daí? Vida eu vejo o tempo todo, Eu vejo a vida de animais, vida de plantas, vida de outros seres humanos. Mas aí o apóstolo João nos especifica que tipo de vida é essa que ele está falando. Ele diz: proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, ou seja, essa vida eterna estava junto de Deus, e nos foi manifestado, ou seja, essa vida estava com Deus Pai, e ela veio à Terra e se manifestou. Essa vida, claro, ele está falando de Jesus. Então, esse, querido, é o grande ponto, a grande manifestação de Jesus. A vida veio à Terra, a vida eterna se manifestou a nós. E é isso que nós vemos em todo o Novo Testamento. O foco do Evangelho é a vida eterna. É que a gente, daqui a gente vá para junto de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 9, diz: Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, ou seja, não porque nós éramos bons, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte. Veja só, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Veja só, queridos, o cristão não precisa ter qualquer medo da morte, pelo contrário, a morte é uma grande celebração porque ele está indo para junto de Deus. Ok? Então, Jesus tornou inoperante a morte e trouxe a nós a vida e a imortalidade. Ok? Então, nunca precisa ter medo da morte, pelo contrário, quando chegar esse dia para você, celebre, porque você está indo para junto de Deus. Lá em Atos capítulo 3, verso 15, diz algo interessante: olha, vocês mataram o autor da vida. Olha que coisa interessante, mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Claro, que adianta você tentar matar o autor da vida? Não adianta nada. Ele ressuscita. E ele fala: nós somos testemunhas disso. Jesus, por diversas vezes que ele falava dessa questão de dar a vida eterna a nós. Lá em João capítulo 10, a partir do verso 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Essa é a segurança do cristão, queridos. Essa é a nossa segurança, que nós jamais vamos perecer. Lá em João capítulo 11, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Veja só, aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Jesus pergunta: você crê nisso? No caso, ele estava perguntando para Marta. E agora pergunta para você: você crê nisso? Se você crê nisso, querido, a morte não é qualquer problema. Não é mesmo, porque você não morrerá eternamente. Você fecha o olho aqui na terra e abre o olho na glória. Claro que é um momento angustioso, é um momento, muitas vezes, que tem alguma dor, mas exatamente como o parto de uma criança. A criança está lá na barriga da mãe, está muito feliz ali, quentinha, se alimentando bem, crescendo, adorando aquele lugar, um lugar pacífico, sem qualquer dor, sem qualquer problema. E, porém, chega a hora que ela tem que ir para um outro mundo mais avançado, melhor, mas para ir de um mundo para o outro mundo, ele tem que passar por aquele processo que é o nascimento. Da mesma forma, irmãos, o cristão, ele nasce, quando ele fecha o olho aqui da terra e abre junto de Deus. Jesus diz em João capítulo 14, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para irmos a Deus, precisamos de Jesus, né? E lá em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, o foco do Evangelho, as pregações do Novo Testamento sempre é que a gente precisa perseverar, permanecer em Cristo, guardar a fé, para que nós possamos herdar a vida eterna. Então, veja só, o único ser que tem vida em si mesmo é Deus. Ele é o único ser que a gente chama autoexistente, ou seja, só ele que possui vida, que não depende de ninguém para estar vivo. Todos nós dependemos de Deus para estar vivos aqui, quanto mais na eternidade, né? E aí o Evangelho nos propõe isso, que ele nos oferece essa vida eterna. Se ele é a vida, queridos, ele é a vida, as pessoas que se afastam da vida, que não querem a vida, né, que estão indo para longe da vida, qual que é o destino dessas pessoas, né? Logicamente falando, não adianta, é uma morte eterna, né? Se elas se afastam da vida, não querem a vida, o destino delas é a morte eterna, não tem jeito. Agora, aqueles que querem a Deus, que querem essa fonte de vida, terão vida, claro. Então, irmãos, qual que é o maior problema do ser humano? O maior problema do ser humano é o sofrimento, é a questão de você ter uma vida próspera, né, uma vida confortável, é a saúde, né? Qual que é o maior desafio do ser humano, o maior problema do ser humano? Isso é óbvio, né? Que o maior problema do ser humano é a morte. Todos nós vamos encarar, enfrentar isso. Pode ser hoje um bebê, uma criança, um jovem, vai ter que encarar isso um dia. E aí? Você está pronto para isso? Hoje você está pronto? Se antes de terminar esse áudio, né, você tiver um problema, tiver um ataque cardíaco, bater o carro, etc, etc, e aí, meu irmão? Você está pronto para isso? Jesus te oferece a vida, né? Ele, para o maior problema do ser humano, ele veio trazer a solução. E ele é o único que propõe uma solução e mostra que a solução funciona. Né? Porque todas as religiões procuram dar alguma explicação, né? Dizer como é que é depois que a gente morre, etc, etc. Agora, Jesus não, ele propôs uma solução e mostrou que funciona. Porque é muito fácil eu aqui dizer, olha, acredite na árvore sagrada, e a árvore sagrada da maçã, e a partir daí você vai ter vida eterna. Ok, aí eu morro, pronto. Fica só a minha palavra, a minha voz, né? Falar, qualquer um fala. Agora eu quero ver você provar. Agora Jesus, não, ele falou, eu tenho a vida eterna. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Morreu numa cruz, 3 dias depois ele volta e fala aqui, pronto. Não falei que eu tenho a vida eterna, está aqui para mostrar para vocês. E ele apareceu para os 12 discípulos, para 500 pessoas, para inimigos, para céticos, etc. E provou que ele tem a solução. Veja só, se você vai encarar o desafio de escalar a montanha mais alta do planeta, né, que é o Monte Everest, que tem ali 8.848 metros de altitude. Quem você vai escolher, né, para te ajudar a escalar essa montanha? Você chega no pé da montanha e tem um cara que é PhD, né, na maior universidade, né, sobre alpinismo. Ele é um PhD. Ele conhece tudo, todos os detalhes da montanha, características, as pedras geológicas, enfim, todos os canais de subida da montanha, ele conhece todos os mapas, tudo. Ele é uma sumidade no conhecimento sobre o Monte Everest. Né? Aí você pensa, poxa, esse seria um bom guia para me levar até lá. Só que ele tem um pequeno detalhe, ele te informa, olha, só que eu nunca subi lá, ok? Eu nunca subi. E pelo contrário, todos os outros guias aqui, ninguém subiu. Né? E todos que tentaram subir, eles subiram, mas não voltaram. Agora tem um guia ali, ele não é uma sumidade, enfim, ele não tem nenhum PhD nem nada disso, mas ele subiu lá no Monte Everest e voltou. E está aqui. Ele subiu lá e voltou. Qual que é o guia que você escolhe, meu querido? Aquele que conhece todos os mapas, tem os títulos, etc., mas nunca subiu, e pelo contrário, todos os amigos dele subiram e não voltaram, ou você escolhe aquele que subiu e voltou, né?
É claro que você vai escolher o guia que subiu e voltou. Da mesma forma, queridos. Da mesma forma. Todas as religiões propõem soluções, mas ninguém demonstra nada. Fica toda a boca para fora. É por isso que os céticos, os ateus, eles acham as religiões todas ridículas. E, de certa forma, são ridículas, queridos. Porque falar teorias é tudo muito lindo, mas e aí? Alguém demonstrar aquilo funcionando e vencendo o maior problema do ser humano, que é a morte. Jesus fez isso. Ele falou, não, eu tenho a solução e eu mostro para vocês. Então ele mostrou isso vencendo a morte. E falou, olha, se eu venci a morte, né, eu venci o mundo, né, eu venci isso e eu posso fornecer essa mesma vida eterna para todos vocês. Jesus tem uma conversa lá com a samaritana em João capítulo 4, que é muito interessante. Jesus diz assim para a mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Etc. E Jesus responde, quem beber dessa água, olha o que Jesus diz, queridos. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Ou seja, quem ficar rico, quem acumular posses, quem ficar próspero, quem for curado de uma doença, quem receber qualquer tipo de milagre, ele vai ter sede outra vez, ele vai ter outra doença, ele vai morrer. Não adianta, queridos, esses milagres, essas riquezas, tudo isso, um problema é, e aí, quando chegar a sede outra vez, a doença outra vez, a morte, e aí? E aí Jesus fala, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso, queridos, é evangelho. É mais do que a água para você beber no dia e atravessar aquele dia. É a água que lhe vai jorrar para a vida eterna e você vai viver com Deus para sempre. Isso é evangelho, queridos. É a solução do grande problema da humanidade. É a paz no íntimo do ser, que você tem uma eternidade indestrutível junto com Deus. Junto com Deus, mesmo que a sua vida aqui tenha os maiores percalços, tenha as maiores dificuldades, falte água às vezes, a água que jorra para a vida eterna jamais faltará. Jesus diz, as minhas ovelhas me ouvem e ninguém as arrancará das minhas mãos. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente, terá a vida eterna. É nisso que eu creio, queridos, é isso que o Novo Testamento prega, e que a gente possa se apegar a essa vida que se manifestou, essa vida eterna que estava com o Pai e veio à Terra para nos oferecer essa vida. Uma vida de abundância junto com o Pai, uma vida eterna. É disso que nós precisamos, é nisso que eu creio, é nisso que eu celebro, é nisso que me dá segurança para enfrentar o que for. Porque isso ninguém roubará, porque ninguém me arrancará das mãos de Jesus. Ok, meus queridos? Que a gente fique firme com o Senhor e a gente possa se encontrar e viver eternamente com Ele lá na glória. Ok, meus amados? Essa é a nossa lição de hoje e que nos dá esperança, né? Nos dá paz, que nós estaremos com Cristo, né? Aquele dia e para sempre. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.